Eliane, boa tarde aos componentes da mesa. É uma mesa, inclusive, empoderada do ponto de vista feminino. Aí está 50%, 50%. Isso é importante. Eu gostaria, e a gente nós obviamente gostaríamos, que o ideal seria que a gente tivesse condições da representação do governo fazer um balanço, somente que fosse um balanço positivo em relação à questão da saúde. No episódio do secretário, eu falei nessa casa que eu não fico feliz em hipótese nenhuma em relação à saída de secretário, porque eu acho que é uma descontinuidade da prestação do serviço público e quem paga o preço alto por isso é a população. Eu prefiro que, na medida do possível, os secretários terminem o seu mandato, porque acho que no passado recente, inclusive no governo passado, nós tomamos um prejuízo muito grande do ponto de vista da assistência à população, em virtude do número excessivo de secretários. Mas eu também gostaria de cumprir tranquilamente essa questão do papel do vereador. E acho que a gente ajuda a gestão quando a gente faz as críticas também. Nem sempre se ajuda a gestão apenas estabelecendo elogios. Ajuda-se a gestão fazendo as críticas respeitosas. E sei que por mais que a gente fale aqui, talvez a gente não tenha a angústia de quem está à frente de uma Secretaria de Saúde, que no Brasil inteiro tem que trabalhar com parcos recursos, porque a gente vive com a estrutura de financiamento de saúde no Brasil subfinanciada, e que, portanto, requer muita capacidade administrativa e criatividade para administrar esses recursos. Eu gostaria de fazer algumas ponderações e fico feliz com a notícia de que o ambulatório psiquiátrico vai funcionar. Uma pena que a senhora saiu da sessão, mas eu gostaria assim, de deixar claro que, na minha opinião, não sendo um profissional da área, foi um equívoco fechar o ambulatório de psiquiatria do hospital de base sem nenhum plano para o atendimento de um dos problemas da criatura da saúde cada vez mais crescente, que são os problemas mentais. Falei isso em diversas entrevistas e falei isso aqui nesse plenário. Acho que é importante que a gente separe como foi estabelecido o ambulatório de psiquiatria no HBelém, que foi a necessidade da população em virtude, aí sim, de um cumprimento da legislação que trata a psiquiatria, o tratamento psiquiátrico no Brasil, que era o São Judas. Aquele modelo, que era inclusive privado, não cabe a legislação, não permitia. E ao fechar, se teve como alternativa emergencial, portanto aquilo não era algo eterno, foi instalado ali aquele ambulatório. Eu tenho verdadeiro respeito para as pessoas que ganham a eleição e que têm a obrigação de administrar os rumos da cidade. Eu devo legitimidade a esse processo. Agora, fechar a psiquiatria sem um plano emergencial, parabenizo o governo pela inauguração do ambulatório, mas os prejuízos para os pacientes, a secretária sabe que são pacientes que precisam de atendimento contínuo. Só para a senhora ter uma ideia,
que a senhora obviamente tem, quase todas as medicações de uma pessoa que tem algum problema mental requer receituário médico. Requer receituário médico. Como é possível uma pessoa que não tem condições de bater na porta de um atendimento privado dar continuidade à medicação? Então me desculpe, o que foi feito no hospital de base com o fechamento daquela forma, eu não estou questionando se deveria, até acho que sim, planejado, mas da forma que foi feito, foi uma violência contra milhares de pessoas que usavam aquele atendimento. Mas eu gostaria, secretário, eu não fico nem um pouco feliz em falar notícia ruim. Eu gostaria muito de dar gente, e tenho certeza que vocês também, gostaria só de dar notícia boa. Não torço, tenho dito aqui nessa Câmara, não torço contra a administração, torço para que ela dê certo, porque é uma incoerência você torcer contra qualquer administração, porque quem vai ser penalizado é a população. Mas gostaria de algumas avaliações. Por exemplo, quando a secretária diz que passa 3.200.000 ou 3.198.000 para o hospital de base, que fecha psiquiatria, segundo informações, que fecha enfermaria, que demite mais de 200 trabalhadores. Como realizado isso e decretado, se eu não me engano, estado de emergência no hospital de base para antecipar compras de medicamentos sem as exigências da legislação, como ainda pode o hospital de base estar faltando coisas, insumos essenciais para um hospital, como antibiótico, Voltaren, anestésico e outros insumos. Aí, se eu for falar todos aqui, eu gostaria, sem qualquer julgamento da senhora, porque a senhora está assumindo a secretaria, e a presidenta da fase pode ajudar a senhora nessas questões. Qual a avaliação que a senhora faz entre o que eu considero a economia de um padrão de funcionamento do hospital de base com esse valor e a diminuição dos serviços com demissão de contratados, porque eu também sou defensor do concurso público, que já vai uma pergunta para a senhora considera, uma presidente da fase considera que o quadro de funcionários é o suficiente para o hospital de base, porque as informações que nós temos é que aumentou a precariedade do atendimento, o acúmulo de função absurdo sobre as pessoas de higienização e técnicos de enfermagem, comprometendo de sobremaneira o atendimento à população, com essas 200 demissões. Se a senhora considera se o hospital de base pode funcionar com esse quadro de funcionários. E qual a explicação para a diminuição dos custos do hospital e uma baixa qualidade do ponto de vista do atendimento, o que na minha opinião potencializa o repasse, o que a prefeitura repassa, e essa questão do valor repassado versus demissões, fechamentos, diminuição de leitos. Gostaria de perguntar à senhora: considero que essa cidade é uma cidade que dá sorte, porque se todos os equipamentos de saúde, com o investimento do governo federal, a gente tiver condições de colocar para funcionamento, a gente vai ter uma grande rede de serviço público de saúde, com as 2 UPAs, com os CAPs. Tem até uma fábrica, não sei se a senhora se referiu, tem até uma projeto fábrica, uma oficina de aqueles equipamentos de ortopédicos, né? Ortopédico. Seria bom também a senhora informar sobre isso. Falou ótimo. Qual a avaliação que a senhora
a senhora faz, e é uma pergunta, se a senhora tem informação sobre a contratação de consultorias na Secretaria de Saúde, seja consultoria para assessorar tecnicamente a saúde, ou seja, consultoria na área de advocacia. Se a senhora tem esse conhecimento e quais, se existe, quais e quais os valores. A senhora afirmou, e aí uma questão, existe uma pactuação dos secretários, dos colegas secretários de saúde da senhora do município, dos municípios. A pactuação dos estados em relação aos municípios. A senhora, só para a questão de entendimento meu, e me desculpe a minha ignorância, a senhora afirmou que o hospital de base não tem a obrigação de atender os pacientes dos municípios circunvizinhos? Tá, ok. Vamos corrigir para que a gente não saia aqui com informações torcidas. Somos porta aberta para trauma, cirurgia. Isso. Somos porta fechada para clínica médica. Deixamos isso bem claro já. Então entendi claramente agora o que a senhora quis dizer. Do ponto que gostaria, para concluir, Anderson que convocou essa sessão, seria importante, secretário, para a população e também para a própria secretaria, que a gente conseguisse divulgar mais quais são os programas que recebem recursos do governo federal, porque eu tenho conhecimento que são poucos, mas gostaria assim de perguntar à senhora os programas que vêm, os recursos do governo, como o DST-AIDS, SAMU, a própria atenção básica, a saúde bucal, dentre tantos outros programas, programa de vigilância à saúde. Qual a avaliação que a senhora faz entre os recursos recebidos pela prefeitura e a contrapartida do ponto de vista do serviço para a população? Qual a avaliação? Porque eu acho que isso é fundamental, porque às vezes a gente fica, ao mesmo tempo que a gente tem posição crítica em relação ao subfinanciamento da saúde, é necessário que a gente tenha avaliação concreta do que é possível fazer com os parcos recursos. E há uma reclamação grande, quando eu digo da falta de insumo no hospital de base, eu me refiro também à ausência de insumos também nos postos de saúde. Era as questões que nós gostaríamos de colocar. Muito obrigado.